Capítulo 4. As causas ocultas das doenças e as soluções buscadas. 1. Neurose. A interrupção do movimento em direção à mãe ou ao pai. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a neurose é um quadro clínico atípico definido por sentimentos e emoções negativas. Há diversos tipos de neurose que podem afetar uma pessoa. Os indivíduos neuróticos possuem grandes apreensões sobre tudo à sua volta. Além disso, são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem a mudanças ou críticas. O neurótico, normalmente, ele vai se culpar, tá? O psicótico, ele vai buscar muitas vezes a culpa externa. Causas ocultas. O fundamento da neurose é o movimento interrompido em direção aos pais em tenra idade. Essa é uma afirmação muito ousada. Mas no ponto em que o movimento em direção à mãe é interrompido, em tenra idade, a criança fica com medo e fica zangada. Esse rancor é outro lado do amor. Se ela não amasse, também não poderia ter rancor. Ela fica zangada porque ama e necessita tanto a mãe. Quando então a mãe, após a separação, quer dirigir-se à criança, essa a repele porque está brava com ela. Assim o movimento continua interrompido, não é levado a termo. Quando alguém cujo movimento em direção à mãe ou ao pai foi interrompido muito precocemente, mais tarde deseja ir em direção a outras pessoas, principalmente em direção a um parceiro. Então surge no corpo a lembrança da interrupção precoce e a dor aflora. Em vez da pessoa ir para o outro, ela inicia um movimento circular. Num ponto em que poderia seguir em frente, ela vira à direita ou esquerda e volta ao ponto de partida. Lá ela torna a sentir o medo, desvia outra vez e retorna ao mesmo ponto. Esse movimento giratório caracteriza o comportamento neurótico. Por isso, a solução para neuroses desse tipo é fazer com que o movimento interrompido alcance posteriormente o seu destino. Com crianças pequenas, os próprios pais podem fazê-lo, se estiverem informados. Eles seguram a criança com amor até que cesse a resistência e ela fique tranquila. Adultos podem fazer isso no âmbito de uma TFS. Às vezes, alguém consegue fazê-lo também por si mesmo, se regressa interiormente à situação anterior, e como a criança daquele tempo dirige-se em direção à mãe ou ao pai daquele tempo, até que chegue em seus braços ao destino e à paz. O que leva à neurose? No movimento da interrupção há, por exemplo, raiva ou desespero. Quem chega a esse ponto tem medo de seguir adiante e, ao invés disso, inicia um movimento em círculo até que chegue ao mesmo ponto. Essa é a neurose. Ela é um movimento circular. A solução é quando se segue adiante do ponto da interrupção até alcançar o destino, principalmente até que se alcance a mãe, em vez de debater-se com um problema neurótico. Se não, fica-se na terapia quase sempre somente dando voltas com o cliente. Por isso, há sempre solução. Quando se ajuda alguém nesse ponto, é que essa pessoa, como uma criança daquele tempo, encontre o caminho para a mãe daquele tempo ou para o pai daquele tempo. Então cessam os problemas neuróticos. A solução. Na TFS, quando da utilização da hipnoterapia sistêmica, será feita uma regressão sistêmica, levando o cliente ao momento da sua infância, o ponto onde houve um movimento interrompido em relação a um dos seus pais. A partir daí, cria-se frases de cura nos roteiros de relaxamento sistêmico, onde a criança magoada possa atingir o seu destino, que é a sua mãe ou seu pai. Nesse movimento livre, a criança tomada e ela vai tomar todo o amor e força provenientes dos seus pais. E a neurose, esse movimento circular, vai ser dissolvido. Vícios. Causa oculta. Vícios ou dependência em jogos, sexo, acúmulos, drogas, bebidas, etc. representam uma falta de conexão com o masculino. A força na vida vem do masculino, do pai, dos homens da família. Quando há um conflito com o masculino, o viciado não tem força necessária para lidar com a dependência. Na dependência do vício, a pessoa não toma seu pai, mas o vício é conexão com fidelidade ao pai. Geralmente a mãe diz: "O que vem do seu pai não vale nada, tome somente de mim." Então a criança se vinga da sua mãe por não permitir tomar o pai, tomando demais dela e se mostra fiel ao pai, ficando doente por isto. Solução. A mãe diz: "Eu amo seu pai em você. Estou de acordo que você se torne como ele." Essas são frases de cura
que deverão compor os roteiros de relaxamento sistêmico e que compõem a hipnoterapia sistêmica. Viciados apresentam melhor resposta quando tratados por homens, pois as mulheres que não conseguem aceitar os homens em seu coração torna-se ainda mais difícil o tratamento. Assim, a pessoa que vai atuar no tratamento de viciados em drogas precisa ter o pai em seu coração. Contudo, no caso de drogas pesadas, é frequentemente uma tentativa camuflada de suicídio. Isso pode ter diversos motivos. O vício em drogas encontra-se sobretudo naqueles cujo acesso ao pai está vetado, e de fato pela mãe. Este é o padrão básico. Quando uma mulher trata de viciados em drogas, faz muitas vezes a mesma coisa. Ela coloca-se no caminho e impede o acesso ao pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens deve trabalhar com viciados em drogas. Bert Helling, Ordens da Ajuda. No transtorno de acumulação compulsiva, a pessoa que tem muita dificuldade em descartar ou se desfazer de posses, fazendo com que os objetos se acumulem, desorganizando a área de convívio e impossibilitando assim o seu uso. Neste tipo de transtorno muito novo no Brasil, mas muito comum nos Estados Unidos, podemos traçar um paralelo como sendo também um vício, sem que haja ainda dados para uma afirmação conclusiva. Sentimos que esse tipo de transtorno sofre consequências do capitalismo, mas que indica também uma rejeição ao pai, perpetrados por vários membros de uma família, pelo menos 3 gerações. Embora a doença seja do sistema familiar, ela acometerá somente um membro específico, tendo a mesma dinâmica da esquizofrenia. Antes seja ele o acumulador do que nós. Assim, há um medo coletivo de que, caso o acumulador se cure, outro membro da família terá que ser o acumulador. Como ressonância, sentimos também a presença de crianças no sistema familiar que morreram de fome há muitas gerações atrás. Então, os vícios. Resumo. Página 127. Falta de conexão com o masculino do pai. A força na vida vem do masculino do pai e dos homens da família. A mãe, o que vem do seu pai não vale nada, tome somente de mim. A criança se vinga da sua mãe por não permitir tomar o pai. A vingança toma demais da mãe e se mostra fiel ao pai ficando doente. Solução. A mãe diz: eu amo seu pai em você e estou de acordo que você se torne como ele. As mulheres que vão atuar no tratamento de viciados em drogas precisam ter o pai no seu coração, senão repetirão o movimento da mãe, a barreira que impediu a tomada do pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens deve trabalhar com viciados em drogas. A solução, a mãe diz: eu amo seu pai em você. Estou de acordo que você se torne como ele. A TFS deverá criar dinâmicas para que o consulente se reconcilie com seu pai. A depressão. Causa oculta. Via de regra, as depressões se estabelecem quando um dos pais está excluído. Quando um dos pais não tem lugar, a depressão sempre é um sentimento de vazio, de não de tristeza. Ela é um vazio na alma. Ela é o lugar vazio que não está preenchido. A depressão não é tristeza, a depressão é um vazio. Desenvolvemos também depressão quando fazemos algo para o pai ou para a mãe. Então, não podemos mais ir até eles sem nos tornarmos pequenos primeiro. Solução. Só se sai da depressão pagando-se um preço, e esse preço é a humildade. Em relação à depressão, podemos ver que um ou ambos os pais foram rejeitados, ou que o acesso a um deles está impedindo. Não importa quais sejam as razões, quando o movimento precoce em direção ao pai ou à mãe foi interrompido, isso causa uma dor profunda. Então precisamos atravessar por essa dor e levar o movimento interrompido ao seu fim. Frase de solução. Eu tomo você como minha mãe. Você é a mãe certa. A única certa e a melhor mãe para minha evolução. As mesmas frases devem ser ditas para o pai. Psicoses. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a psicose é um transtorno mental que faz com que as pessoas percebam e interpretem as coisas de maneira diferente das pessoas que as rodeiam, ou seja, uma desconexão da realidade. Isso pode envolver alucinações ou delírios. A palavra psicose é usada para descrever condições que afetam a mente,
onde houve alguma perda de contato com a realidade, causa oculta. Principalmente a esquizofrenia se dá porque a pessoa que apresenta as condições psicóticas representa tanto o agressor quanto a vítima de no mínimo 2 segredos de assassinato dentro da família. Ela representa 2 pessoas muito conectadas, mas que se opõem, não reconciliadas. Portanto, a tarefa, o serviço da psicose é reconciliar. Quando isso acontece, com frequência a pessoa deixa de ter a condição psicótica. Bert Hellinger afirma que a psicose não é uma doença, e sim um estado que é possível ser liberado. Porque alguém se torna psicótico, a pessoa está simultaneamente emaranhada com 2 pessoas que se opõem, profundamente conectadas, mas não reconciliadas. Psicose trata-se sempre de um assassino e uma vítima que ainda não se reconciliaram com o amor. Quando há uma reconciliação, ela gerará um processo de sanação. A sanação é um processo maior que uma simples cura, pois significa que os emaranhados foram dissolvidos ou solucionados. Uma psicose, principalmente na forma de esquizofrenia, aparece em famílias onde ocorreu um assassinato dentro de uma família. Muitas vezes aconteceu há várias gerações atrás. Não existe mais a memória deste acontecimento. Porém, no campo espiritual da família, a memória permanece totalmente preservada e pode ser trazida à luz numa constelação ou através da percepção sistêmica do terapeuta no atendimento em consultório. Os psicóticos têm um profundo amor à beira do abismo. A psicose é de toda a família e não apenas da pessoa que a apresenta. Porque se sente tanto medo dos psicóticos, porque inconscientemente os membros da família que vieram antes creem que se esse psicótico encontrar a cura, irão eles entrar em estado psicótico. Então dizem para o psicótico na alma: vá por mim, você por mim. A mãe frequentemente é leal ao agressor. Ela precisa ocultar o segredo. O pai é a vítima, desonrado. Por isso é importante que a mulher reconheça o valor dos homens e que o homem recupere a sua dignidade. É preciso ver e reconciliar os agressores com as suas vítimas. Após um assassinato dentro da família, em cada geração posterior, algum membro tem que se tornar psicótico. Ele assume esse destino no lugar dos outros. A partir do momento em que um membro da família assume isso e se torna psicótico, os outros ficam aliviados. Por esse motivo, têm medo de que o psicótico seja curado e unem-se secretamente contra a cura da psicose. Por que neste caso, talvez um outro membro familiar precise se tornar psicótico? Podemos observar este medo principalmente no pai ou na mãe. O membro que assume esse destino mostra-se de maior amor, porém de forma secreta. Podemos observar a mesma situação em muitos médicos e seus assistentes em instituições psiquiátricas. Se não tiverem pacientes psicóticos em tratamento, talvez tivessem medo de se tornarem psicóticos eles mesmos. Muitas vezes também existe um delito mantido em segredo em relação a algum membro familiar. Nesse sentido, os ajudantes em instituições psiquiátricas frequentemente se comportam de forma parecida com os parentes dos seus pacientes. Os psicóticos não estão doentes, estão procurando uma solução com o amor. A psicose procura uma solução no amor, que quer unir o que foi separado, porque o sistema é amedrontador e desta forma não olham para isso, ou seja, essa exclusão. Na família, geralmente, a psicose é tratada como uma postura interna de exclusão e medo. A família trata um membro psicótico como agressores tratam as suas vítimas. A psicose precisa ser respeitada, assim fica em paz e pode ser afastada. Quando alguém declara que é psicótico, isso de certa forma causa medo nas pessoas. Isto mostra que também estão identificados com os agressores. Quando alguém da família tem psicose, é preciso tratar toda a família e ajudá-la como um todo. Uma solução. Criar a possibilidade de haver a reconciliação atemporal entre perpetrador, o assassino, e a sua vítima. O processo de hipnoterapia sistêmica, através da imaginação criativa de cenários, cria a possibilidade de criar um cenário mais adequado para que haja reconciliação. Desta forma e de acordo com tudo que foi trazido pelo cliente e percebido pelo terapeuta. 5. Morte no puerpério, morte no parto.
a morte materna obstétrica direta. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a morte no puerpério é aquela que ocorre por complicações obstétricas durante a gravidez parto, devido a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos resultantes de qualquer uma dessas causas. Puerpério. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, o puerpério é o período após parto até o organismo da mulher volte às condições normais da pré-gestação. Assim, ele se inicia com a saída da placenta e termina com a primeira ovulação até ser seguida da menstruação. Causa oculta. Quando uma mulher morre no puerpério, há no seio da família uma fantasia muito frequente, a qual o homem teria matado a mulher porque não pôde se conter. Isso trata-se de um movimento de alma sistêmico. Não é consciente para os membros da família. A sua morte é vivenciada como um assassinato, pelo qual os outros têm que expiar ou morrer. Então, às vezes, há por gerações afora suicídios e acidentes, principalmente entre os homens, em uma constelação familiar em grupo e na terapia TFS. Entretanto, pode-se ver que uma mulher que morreu no puerpério não faz acusações contra o seu marido. Ela está consciente da sua dignidade e ela está consciente de que na consumação do amor concordou com o risco e suporta as consequências. Há ainda duas dinâmicas recorrentes que poderão ser encontradas nas mulheres dessa família nas gerações futuras em virtude desta morte. 1. As mulheres terão desprezo pelos masculinos. 2. Os homens terão receio da sua masculinidade, serão fracos. Isso dá força para o desprezo das mulheres em relação aos homens. Essas duas dinâmicas são geradoras de novos intrincamentos e fidelidades. A criança que sobreviveu, em muitos casos, também se sentirá culpada pela morte da mãe. Em consequência, ela vai ter muita raiva de si própria e muitas vezes agirá com violência e raiva em relação às outras pessoas. Fazer com que as mulheres possam reconhecer, dar dignidade e ter respeito pelo masculino, encontrando nos homens da família, e podem encontrar nesses homens da família, pois a falta de respeito é uma ressonância de vingança pelo assassinato de uma mulher cometida por um homem. Assim, além do atendimento em consultório, caso seja possível realizar uma constelação em grupo com o cliente, onde se possa convidar para assistir todas as mulheres da família próxima a ele. No caso da morte no puerpério, a criança sobrevivente tem fortes sentimentos de culpa ou quer seguir a mãe na morte, por exemplo, ficando doente ou pensando em suicídio. E essas geralmente são as queixas trazidas para consultório e que podem estar acometendo outros descendentes. Muitas pessoas que vão buscar ajuda na terapêutica e ajuda na terapia não vão associar as suas dificuldades com a ocorrência da morte no puerpério, a não ser que seja o filho que sobreviveu. Desta forma, é importante a realização de uma profunda análise biossistêmica, que começa com a anamnese. Solução. No processo de hipnoterapia sistêmica, ajudar para que a criança possa tomar a sua vida pelo preço pago pela mãe, fazer com que haja uma tomada de consciência depois de uma percepção que a mulher que morreu estava consciente de assumir os riscos e não culpou ninguém. Quando isso é reconhecido, a morte no puerpério já não provoca medo nos descendentes, então eles podem se curvar perante a mulher morta e recebem dela a sua força. 6, página 133, doação de órgãos após a morte. Bert Hellinger nos trouxe percepções importantes. O que acontece com o receptor e com o doador, isso é lícito? Constelações de Bert Hellinger. Certa vez, em um curso, tive um homem que tinha feito um transplante de fígado. Quando perguntei se ele conhecia o doador, ele disse não. Então coloquei ele e o doador frente a frente em uma constelação. O doador se sentiu muito mal porque o outro não estava disposto a agradecer-lhe. E ele disse ao receptor, eu também tenho direito a isso. Então Bert lhe disse, assim você não pode viver. Para ser bem sincero, eu considero a doação de órgãos, isso é a fala de Bert Hellinger, um absurdo. Se a vida terminou, está terminada. Eu não quero tê-la à custa do outro. Aqui está a importância do agradecimento que reconcilia e com a reconciliação a cura se opera.
Podemos refletir por que tantas doações de órgãos acontecem as rejeições. Em um outro curso esteve um homem que tinha função renal muito limitada, estava por um transplante, estava esperando por um transplante de rins. Eu escolhi um representante para ele e um representante para o doador e coloquei frente a frente. Depois de algum tempo, fiz com que o seu representante dissesse ao doador: "Eu espero pela sua morte." Quando disse isso, ele começou a chorar. Sentiu que isso, na verdade, não é possível. Quero dizer algo sobre a retirada de órgãos imediatamente após a morte. A esse morto se nega que ele morra a sua morte total. A saber, a sua morte não termina com a cessação das funções cerebrais ou com o último suspiro. Intervir no processo de morte, nesse processo de transição, como se pudéssemos agora dispor dele, considero um crime. Porque os diversos órgãos possivelmente ainda serão importantes nesse processo, pois são somente os restos mortais. Eles não são, na verdade, importantes ou... Isso não sabemos. E o que quer dizer aqui? Somente os restos mortais? Eles pertencem ao morto e lhes é permitido passar com ele também por todo o processo que se inicia com a morte. Se assim intervirmos de acordo com a minha observação, existe um efeito negativo também para aqueles que recebem esses órgãos. Por exemplo, não se atrevem a olhar para o morto e agradecer-lhe. Isso é demais para eles. Isso mostra que na profundeza, na sua alma, não concordam com isso. Portanto, dever-se-lhe agradecer ao morto encarando-o? Sim. Pode-se dizer isto assim ou não se deveria absolutamente fazer algo assim como a retirada de órgãos. Para mim, isso é uma intervenção que se origina na ideia de que eu tenha que manter a minha vida a todo custo, também ao preço de um órgão alheio, como se eu, ao perder a minha vida, tivesse perdido tudo. Para mim, essa é uma ideia estranha. Quem, pelo contrário, encara a sua morte está disposto a entregar-se a ela. Quando chega a hora, ganha para o tempo que lhe resta a plenitude da vida, enquanto que aquele que tem medo e quer adiar a morte perde muito da sua vida e da sua força e felicidade profunda. 7. Sobre transplantes em vida. Bert Hellinger asseverou que devemos esclarecer claramente o que realmente acontece aqui, e então o que acontece depois da morte. Essas intervenções de vida e morte para mim são terríveis. Para mim, um assassinato nada mais é um negócio, ok? A TFS, sentindo os conhecimentos de Bert Hellinger, traz à luz as causas ocultas que são geradas quando da realização dos transplantes de órgãos. Assim, o doador continuará vivendo na outra pessoa e deverá ser considerado algumas questões. A outra pessoa ainda terá a sua própria vida? Ou terá a partir desse momento a vida do doador? Ela será a mesma? E ela será ela mesma? No transplante de órgãos se encontra a mesma dinâmica de um assassinato. Nesse tipo de assassinato participam 4 pessoas. Aquele que vai estar de acordo com os transplantes de órgãos, concedendo permissão prévia à realização do transplante, assume na alma a postura de uma morte precoce. Com esse ato, mata-se a si mesmo. Todos os participantes que assentem e todos os participantes de sua família participam nesse assassinato. Posteriormente, os médicos, quem o recebe. Assim, dispõe-se que alguém deveria morrer por ele. Doação de medula e sangue não são considerados doação de órgãos e, portanto, não se apresenta a dinâmica de um assassinato, pois tanto quando uma pessoa da família ou não doa em vida um órgão para outra pessoa, aquele que doou ficará após a doação como se não encontrasse mais sentido em sua vida, efeito zumbi. A mesma vida não pode habitar em 2 corpos diferentes. Aquele que doa, na alma, abre mão da sua vida para salvar um ente da família. 8. Doenças físicas e mentais, página 138. Causa oculta. Nas doenças físicas, frequentemente a mãe é excluída. Ela é quem primeiro acolhe fisicamente a vida da criança, dando-lhe um espaço físico dentro dela. Também ao nascer, é dela que vêm os primeiros cuidados físicos. A causa oculta. Nas mentais, o excluído geralmente é o pai, o masculino que dá a noção da realidade, as regras, os limites. Nos vícios também encontramos uma exclusão em relação à figura do pai. No entanto, outras dinâmicas poderão ainda virem juntas.
Solução. Algumas doenças graves são consequências da recusa em tomar os pais. Isso será um indício das causas ocultas que se relacionam com as queixas trazidas. Assim quanto no atendimento em TFS, deverão ser criadas dinâmicas de tomar os pais, deixando que a dos pais com eles, pois os pais são grandes e são os salvadores dos filhos. 9. Acidentes graves. Causa oculta. Acidentes são um pedido de mudança urgente. São desejos de expiar culpa, seja ela por eventos pessoais ou relacionados aos antepassados. As dinâmicas de acidentes e suicídios frequentemente são antes eu do que você. Há alguém que diz a outro, eu sigo você. Em decorrência, isso levará a mais tragédias e a consequências, que são levadas aos que vierem depois. Já quando da análise sistêmica, na amnésia sistêmica, entrevista, o terapeuta em TFS, ao verificar a incidência de acidentes frequentes na vida do cliente ou de pessoas da família dele, terá a percepção de que há um movimento muito forte de antes eu do que você. Em diversos atendimentos realizados pela TFS, também foi percebida a energia do assassino, ressonância, presente no sistema familiar do cliente, onde há mortes trágicas que ocorrem em acidentes de trânsito e de trabalho. Solução. Criar frases de cura que despertem uma tomada de consciência onde o consulente deixa com aquele a qual está identificado o que é dele. Agora deixo com você o que é seu e honro o seu destino e decido que daqui em diante seguirei a minha vida e o meu destino. Ainda é importante criar a reconciliação entre o assassino da família e a sua vítima. Bipolaridade e esquizofrenia, item 10. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, a doença bipolar, tradicionalmente designada de doença maníaco-depressiva, é uma doença psiquiátrica caracterizada por variações acentuadas de humor, com crises repetidas de depressão e mania. Qualquer dos dois tipos de crise pode predominar numa mesma pessoa, sendo a sua frequência bastante variável. A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, com a psicose. Alucinações, é comum ouvir vozes, falsas convicções, que são os delírios, pensamento e comportamento anômalo, redução das demonstrações de emoções, diminuição da motivação e uma piora da função mental, da cognição. Problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social e relacionamento e autocuidado. Causa oculta. Na bipolaridade está contida a face da vítima e do perpetrador. Isso também ocorre em muitos transtornos mentais. Assim, a bipolaridade ocorre geralmente em gerações mais próximas de onde os eventos ocorreram. Já a esquizofrenia ocorre geralmente em gerações mais longe, onde avisos já vieram antes através, por exemplo, da bipolaridade. São dinâmicas sistêmicas, ou seja, da família e não da pessoa que apresenta o quadro. Se a pessoa pensava que era só dela, é de toda a família. Então são dinâmicas sistêmicas, normalmente ligadas a situações de assassinato dentro do sistema familiar. A pessoa que apresenta os sintomas está representando tanto a vítima quanto o agressor. Esquizofrenia e bipolaridade, elas têm cura desde que se olhe para a causa da condição. Renato Bertatti. Ou seja, a dinâmica familiar oculta que funcionou como uma programação oculta. Quando lidamos com clientes psicóticos, vemos que na família deles algo foi excluído, que não se quer olhar para algo, muito frequentemente algo perigoso. Por exemplo, não se quer olhar para alguém que matou um outro, ou para aquele que foi morto por um outro. Sobretudo, a própria vítima não quer olhar para o assassino e o assassino não quer olhar para a vítima. Eles excluem o outro da sua alma porque o assassino tem medo de colocar a vítima em sua alma. E a vítima, por sua vez, também tem medo de colocar o assassino na sua alma. Mas uma parte da alma do assassino permanece com a sua vítima e uma parte da alma da vítima permanece com o assassino. Assim, ambos ficam atrelados e não conseguem se separar um do outro. O assassino recebe de volta sua alma quando coloca a vítima em sua alma e a vítima recebe de volta sua alma quando coloca o assassino na sua. Com isso, ambos ficam completos. Contudo, em muitas famílias, mais tarde, alguém precisa representar os dois, assassino e vítima, ao mesmo tempo.
Assim talvez fique psicótico. De um lado, sente-se como vítima, do outro como assassino. O conflito dos dois que se sentem à mercê um do outro sem poder encontrar-se é vivenciado na alma do cliente. Isso leva à confusão. Qual é então a solução? Nós olhamos tanto para o assassino quanto para a vítima e os colocamos um de frente ao outro. Então ajudamos a vítima a colocar o assassino dentro da sua alma e o assassino a vítima dentro da sua. Se conseguirem fazer isso, ficarão libertos um do outro e ao mesmo tempo reconciliados. Então a alma do cliente também ficará reconciliada com ambos e liberta de ambos. É claro que muitas vezes é muito mais multifacetado do que como descrevo aqui. Portanto, quem está confuso não é somente o cliente, a família também está. Por isso a psicose é uma coisa que envolve a família toda. O cliente assume algo para a família toda. Assim, aqui olhamos não apenas para o cliente, olhamos para toda a sua família e isso já alivia o cliente. No livro Verwitzeling, Almas Desnorteadas, de Franz Ruppert, no qual mostra de uma forma convincente que psicoses não são doenças, e sim algo que tem a ver com a alma e, na verdade, sim com a alma familiar. Por isso, podemos nos aproximar aqui sistematicamente desse tema, com cuidado através das constelações familiares e dos movimentos de alma e talvez encontrar uma boa solução. A psicose como sofrimento de um sistema. Desta forma, primeiramente, a psicose não é o sofrimento do indivíduo, ela é o sofrimento de um sistema, é um amor à beira do abismo. Por trás de uma psicose, via de regra, uma esquizofrenia, está uma morte, frequentemente uma morte encoberta. A pessoa que sofre ou a família como um todo fica desnorteada, porque precisa incluir ao mesmo tempo tanto a vítima quanto o agressor em sua própria alma. Isso leva a um desnorteamento. Solução: reconciliação entre perpetrador e sua vítima, onde ambos possam receber novamente um lugar na família. Isso acontece, antes de mais nada, quando o agressor e a vítima são colocados um de frente para o outro. Respeitam-se mutuamente e tornam em paz e tomam a sua própria alma. Esse é o movimento da alma que vai muito além das constelações familiares. Ele nos conduz a uma outra dimensão. Nessa dimensão, quando se olha para o todo, todos têm o mesmo lugar e a mesma importância. 11. Transtorno de personalidade narcisista. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, o transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. Os pacientes com esse transtorno de personalidade narcisista têm dificuldades para regular a autoestima e precisam de louvação e afiliações com pessoas ou instituições especiais. Eles também tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade. Causa oculta. É um transtorno onde não se tomam os pais. Muitos poderão estar identificados com o primeiro parceiro de um dos pais, o primeiro amor. Solução: tomar os pais e provocar a desidentificação com o primeiro parceiro de um dos pais. No entanto, mesmo havendo identificação com o primeiro parceiro de um dos pais, poderá não ocorrer o transtorno de personalidade narcisista, e sim uma profunda depressão, pois nesse caso a dinâmica que prevaleceu foi a de não ter tomado os pais. 12. Doenças infantis. Não existem crianças doentes, existem famílias doentes. A criança é totalmente vulnerável às dinâmicas de conflitos que aconteceram entre seus pais e o seu sistema familiar, visto que ela não tem consciência. As crianças respondem rapidamente ao tratamento em biossistêmico. Muitas doenças que aparecerão na fase adulta de uma pessoa, em verdade, tiveram sua origem quando a pessoa vivenciava sua primeira infância. Essas doenças geralmente estão relacionadas às 3 dinâmicas que ocorrem de forma integrada ou separadas. 1. Conflitos vividos entre seus pais, que fez com que a criança saísse do seu lugar de força. 2. Doenças graves que acometeram os pais, onde a criança desenvolveu a postura de salvador.
Eu adoeço e morro por você, querida mamãe e papai. Com o tempo, a alma sistêmica do adulto, que foi a criança salvadora, percebe que fracassou na tentativa inocente de salvar o pai ou a mãe e começa um processo de autopunição, compensação arcaica através de uma doença. 3. Movimento interrompido. Fez com que a criança não venha a tomar força de um ou de ambos os pais. Em relação ao movimento interrompido, ela gerou na criança medo, raiva, arrogância. Isso vai gerar na fase adulta alguma doença como a neurose, a depressão, o transtorno narcisista, visto acima. A dinâmica de não tomar os pais sempre começa na infância e pode se agravar nas dinâmicas que ocorrem entre pais e filhos na fase da adolescência dos filhos, pois poderá estar presente também muita arrogância e rebeldia. Na fase da adolescência, muitas vezes o jovem adquire a postura de rebeldia em relação aos pais e qualquer questão que envolva a autoridade. Esta dinâmica faz com que o adolescente faça várias escolhas em sua vida, mas de forma inconsciente, como por exemplo a escolha de uma ideologia, pois desafiará o status quo da sociedade fazendo uma revolução dentro do seu quarto, uma revolução de armas em punho, ou seja, do seu iPhone, custeado com os recursos financeiros dos pais, a sua arrogância, fez com que ele tenha um monopólio da intelectualidade, da razão e que outras pessoas que pensam diferente não possuem, inclusive seus pais. Ao não se permitir tomar a força dos seus pais na primeira infância, geralmente o que ocorre na fase adulta é que a pessoa poderá desenvolver em consequência uma doença mental ou vício por não tomar o pai, e em consequência por não tomar a sua mãe, uma doença física. No entanto, outras dinâmicas poderão ainda estar envolvidas para que haja o aparecimento de doenças mentais e físicas na fase adulta, principalmente sobre o foco da leitura biológica. Solução: é preciso tratar a família, o campo vulnerável da família, que se manifesta na criança, antes que a criança se torne um adulto. Neste caso, o tratamento e a tomada de consciência deve ser realizado com os pais. Página 145, item 13, o TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são síndromes que têm como característica principal a desatenção e a dificuldade de concentração. E no caso da TDAH, TDAH, o transtorno de hiperatividade com seus sintomas associados. Em geral, ela começa na infância e pode persistir na vida adulta. Pode contribuir para baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldades na escola ou no trabalho. Os principais sintomas são desatenção, a criança se distrai facilmente, agitação incontrolável, crianças hiperativas não conseguem ficar quietas, dificuldade de compreender instruções. Se a criança não entender as orientações da primeira, segunda e terceira vez, acredita-se que ela possa ser hiperativa. Ansiedade. Então, a causa oculta. Aonde está a atenção da criança com TDAH? Ela olha para uma situação difícil que os pais não olham e por isso sentem que precisam estar em casa protegendo um dos pais, senão algo grave pode acontecer. Portanto, a prioridade de atenção são os pais. Não há como estar disponível para qualquer tipo de aprendizado. O que se apresenta, em muitos casos, é que os pais da criança estão frequentemente em conflito, com violências domésticas e com parentificação. Solução: os pais devem ser o alvo do tratamento, desvendando as causas sistêmicas dos conflitos. Os pais deverão ter consciência que eles deverão trazer paz e tranquilidade à criança com respeito. Respeito mútuo, fazendo com que assim a criança sinta-se orgulhosa de ser parecida com ambos e possa seguir a sua vida e seu destino. Em real, nós vivemos as situações que para chegar a esse ponto precisa de um trabalho forte de mudança dos pais. 14. Agora a dislexia. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a dislexia no desenvolvimento
É considerado um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldades no reconhecimento preciso ou fluente da palavra e na habilidade de decodificação e insoletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no comportamento fonológico, da linguagem, são inesperadas em relação à idade ou às outras habilidades cognitivas. A causa oculta. No trabalho desenvolvido pela biosistêmica, temos notado a presença de duas situações distintas para a presença da dislexia, que pode ainda ser confundida com o TDAH. Primeiro caso, dificuldade no aprendizado e alfabetização. A criança possui um quadro onde apresenta apenas dificuldades no seu aprendizado na escola em relação à sua alfabetização. Neste caso, a criança terá déficit na alfabetização em relação às outras crianças, o retardo e desinteresse nas tarefas escolares. A alma sistêmica da criança possui vontade de permanecer bebê, visto que o bebê ainda não consegue falar ou aprender, em comparação com o desenvolvimento da fala e aprendizado de uma criança pequena, normal e na idade dela. Isso ocorrerá no relacionamento no seio da sua família e na escola. O que se apresenta é a fidelidade da criança através da dislexia em relação àqueles que morreram cedo da sua família, como foi o caso dos abortados ou natimortos. Assim, as dificuldades se apresentam pela criança e apresentadas por ela apontam para as crianças excluídas e esquecidas da sua família. Geralmente, o que se apresenta é que a mãe da criança teve vários abortos que não foram vistos e incluídos com respeito. Desta forma, a criança está na sua alma, tentando mostrar para a mãe e para o sistema os outros irmãos abortados ou natimortos, que precisam ser incluídos na família. Contudo, a dinâmica de crianças excluídas poderá ter ocorrido com outras mulheres antepassadas mais distantes. Solução. É preciso reconhecer, incluir com amorosidade e dar um lugar de respeito a todas as almas sistêmicas dos abortados da família, principalmente no coração da mãe que realizou os abortos. Contudo, a responsabilidade tem que ser assumida por ambos os pais. Assim, a criança não precisará mais apontar através da dislexia para os excluídos, os abortados. Segundo caso, dificuldade de concentração e foco na fase adulta. A criança testemunhou um fato muito grave ou proibido perpetrado por um dos seus pais. Isso gerará dificuldades na fase adulta. Neste caso, a dislexia se apresenta como uma forma moderada na primeira infância e muitas vezes não é nem diagnosticada, mas leva a pessoa a ter dificuldade de concentração e foco na fase adulta. O que se apresenta nesses casos é que, embora a pessoa se relacione com outras pessoas de forma saudável e normal, e inclusive consiga realizar todas as suas atividades, a alma sistêmica dela nunca estará presente. A principal consequência dessa dinâmica é que a falta de força para tomar a decisão a fim de criar soluções para dificuldades que a vida apresenta. O que ocorreu foi que, quando a criança pequena, ela presenciou o fato grave perpetrado por um dos seus pais, ou seja, um grande segredo que, se revelado, trará sérias consequências para o relacionamento dos seus pais. A criança se sente culpada por ter presenciado este fato, um segredo, e entra na expiação através da dislexia. Uma das dinâmicas da expiação é que a pessoa não consegue se lembrar de nenhum episódio da sua primeira infância. Somente se lembra de fatos que ocorreram a partir da sua adolescência. Podemos citar como exemplo uma criança que abrir a porta do quarto de sua mãe, presencia ela com outro homem traindo seu pai. Mesmo que ela não tenha exata compreensão do que está ocorrendo, a sua alma sabe que algo muito grave e errado está acontecendo. Em consequência, a criança se sentirá dividida por fidelidade, lealdade e amor entre a sua mãe e seu pai. Assim, a solução encontrada para sua alma sistêmica é apagar o fato da sua mente. Mas isso só será possível se ela apagar boa parte da sua infância, inclusive o que ela aprende na escola. Tal solução encontrada por sua alma sistêmica ainda gerará na fase adulta falta de concentração e foco. Essa pessoa que passou por esse tipo de trauma na sua infância, na fase adulta terá dificuldade de tomar completamente seu masculino e, se for homem, o seu feminino, caso seja uma mulher. Em consequência, terá dificuldades em seus relacionamentos afetivos, pois o companheiro ou companheira sempre se sentirá, de certa forma, não visto ou abandonado. Da mesma forma, essa pessoa não conseguirá disponibilizar plenamente aos seus filhos a sua própria força de pai ou de mãe. Solução. Precisa ser realizado uma regressão sistêmica a fim de que o trauma da infância, ou seja, aquilo que foi presenciado indevidamente pela criança,
possa ser desvendado e trazido à luz. E a partir daí, são criadas dinâmicas onde a criança deixa com seus pais o que é deles e não assume mais a responsabilidade pertencente aos seus pais. Em consequência, não terá mais culpa. Assim, começará a atuar as novas dinâmicas nascidas na compensação adulta. Isso fará com que a pessoa tenha concentração e foco, estando ainda plenamente presente em seus relacionamentos e disponibilizando toda a sua força de pai ou de mãe para os seus filhos. Diabetes 15. Causa oculta, página 149. A incidência da diabetes é a causa pelos abusos ocorridos no sistema familiar. Trata-se de um vínculo aos excluídos da família. É uma dinâmica familiar oculta dentro do sistema familiar, que pode ter algumas situações como abortos e vítimas de abusos. Solução. É preciso analisar e desvendar primeiramente a causa oculta e a partir daí criar soluções. Dependendo da dinâmica que ocorreu, é preciso reconciliar perpetradores com suas vítimas e incluir os excluídos, dando a eles um lugar de respeito e dignidade na sua família. Em alguns casos, os excluídos não pertencem à família, mas tiveram um relacionamento importante com algum dos antepassados, fazendo com que haja uma identificação da pessoa diabética com esse excluído. 16. Alcoolismo. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, o alcoolismo é uma dependência do indivíduo ao álcool, considerado doença pela Organização Mundial de Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. O alcoolismo presente no homem gera imensas dificuldades para o dependente e sua família. Em muitos casos, abusos e violências estão presentes no relacionamento familiar. Quase sempre o alcoolista é submetido a internações em instituições de reabilitação que conseguem restabelecer o equilíbrio momentâneo e não o uso de bebidas alcoólicas. Entretanto, o que se observa muitas vezes é que o alcoolista volta novamente a ficar refém do vício e isto leva invariavelmente à destruição da estabilidade de toda a família. Dentro da visão da TFS, o vício pertence a um ou mais indivíduos de uma família, mas a doença é de todo o sistema familiar. Assim, é necessário que ocorra uma grande cura coletiva familiar. O vício em álcool, antes de ser uma doença psíquica e física, é uma doença da alma sistêmica do dependente, que chegou até ele através de uma ressonância limitante vinda do seu sistema familiar. Há casos em que o alcoolista passou por algumas situações de perdas, sofrimentos e fracassos em sua vida, o qual se justificou a falta de força para viver sem o vício. No entanto, dentro da TFS existe uma causa oculta para o vício em álcool e quando esta causa oculta é desvendada e trazida à luz, soluções de inclusões amorosas dos excluídos e dinâmicas de reconciliações são criadas. Quem faz essa leitura com você, Margot Oliveira. Esse é o material do Instituto Namaskar e se você deseja conhecer, transformar a sua vida, indicamos os cursos do Instituto. Causa oculta. Existe uma dinâmica familiar oculta presente na alma sistêmica do dependente em álcool, que é o amor pelos maiores desprezados e excluídos dentro do sistema familiar. Alcoolismo em homens. Geralmente, o alcoolista também teve um pai alcoolista ou outro antepassado próximo. Se o pai também foi alcoolista, ele já em sua primeira infância teve muita dificuldade de tomar o pai e nutriu muitas mágoas. Assim, na dinâmica relacional da família, geralmente o filho ficou ao lado da mãe, que de forma direta ou veladamente praticou a parentificação, falando mal do pai para o filho, devido a todo o sofrimento que ela vivenciou. Mesmo que isso não tenha sido feito pela mãe, ela constantemente demonstrou em sua face ou em seus sentimentos muita dor causada pelo pai alcoolista. E isto foi também vivenciado, de uma forma ou de outra, na alma sistêmica do filho, futuro dependente em álcool. Muitas vezes os filhos homens prometem à mãe um juramento feito na alma que nunca serão alcoolistas como seu pai, e nesta negação acabam desenvolvendo outro tipo de vício. Esses filhos, em muitos casos, desenvolvem em excesso, por exemplo,
vício em outras drogas ilícitas, jogos de azar, computador ou outros tipos de jogos esportivos, mas de forma obsessiva. Esses filhos, em muitos casos, são considerados pelas suas esposas homens fracos, por demais ligados à mãe, e poderá gerar ciúmes e conflitos no relacionamento entre nora e sogra. O alcoolismo em mulheres. Quando o alcoolismo é encontrado em mulheres, existe uma dinâmica familiar diferenciada entre a mãe e a filha e o pai, que gera também muitas outras doenças e vícios abordados nesse compêndio apostilado. Neste caso, a causa também pode estar relacionada ao abuso sofrido pela filha em sua infância, perpetrado pelo pai, onde a mãe estava ausente nessa relação com o pai e ainda culpava a própria filha por ter sido abusada. É preciso destacar que a relação entre as pessoas se apresentou através de dinâmicas conflitantes, mas esses conflitos são reflexos das dinâmicas entre as almas sistêmicas do pai, da mãe e da filha. Ainda há casos em que o abuso foi cometido por outras pessoas e não pelo pai, onde a mãe sabia o que a filha estava sofrendo e mesmo assim se manteve ausente. Essa dinâmica poderá também gerar outras doenças, como o vício por drogas. Mesmo nesses casos, ainda há uma causa oculta específica a ser trazida à luz, para que soluções de curas coletivas possam ser criadas. Quando há abusos na infância de uma menina, existe uma dinâmica de solução a ser utilizada, diferente do alcoolismo desenvolvido pelos homens, o que será abordado mais à frente. A TFS possui um processo de reconciliação entre o filho alcoolista e o seu pai alcoolista ou não, com abrangência familiar, mas que deve ser realizado dentro do diferencial de cada caso. Assim, o alcoolista se liberta em sua alma sistêmica do vício, não existindo mais a dependência física e psíquica ao álcool. O desejado é que se opere uma grande cura coletiva familiar, que leva à cura individual do alcoolista e, por ressonância, ainda poderá levar à cura individual de outros alcoolistas da família. Solução. Invariavelmente é preciso que o alcoolista tome a força do seu pai, herança sistêmica familiar, pedindo perdão por tê-lo desprezado, julgado, excluído da sua vida, a fim de que ele possa se curar. Ainda o alcoolista deve afirmar que doravante deixará o casamento dos seus pais com eles, não participando mais ou tentando salvar a sua mãe e seu pai. Se o trabalho for feito com a mãe do alcoolista, ela deve afirmar que o seu filho alcoolista pode tomar a força do seu pai e que ela ama tudo que ele tem e que vem do seu pai. Ainda deve afirmar que o seu marido, estando vivo ou morto, é um grande homem e um grande pai. Essas afirmações serão ditas através dos roteiros de relaxamento sistêmico produzidos pela hipnoterapia sistêmica, cujo cliente é o alcoólatra, esse alcoolista, ou a mãe do alcoolista. A mãe foi a parte do problema, visto que pode ter praticado parentificação e desta forma ela também pode ter sido a solução, ela também pode ser a solução com a sua força sanadora. Apesar de tudo, o pai, junto com a mãe, deu a vida ao filho alcoolista e só por isso deve ter gratidão, pois sempre temos os melhores pais para a nossa evolução. Essa é uma das tomadas de consciência que a TFS deverá ajudar o seu cliente alcoolista a tenha. O que se comprova é que todo perpetrador alcoolista sofreu antes imensas dores emocionais na sua infância. No protocolo de tratamento em TFS, é preciso regredir o alcoolista na primeira infância da fase da infância, onde a mãe elogiará o pai, autorizando o filho a tomar o seu pai. É muito importante que a figura do pai e da mãe, mesmo que estejam falecidos, possam ser trazidos para as dinâmicas de reconciliações. Os excluídos do sistema familiar também precisam ser incluídos com amorosidade, pois o alcoolista estará identificado com maior exclusão do seu sistema familiar. A primeira grande exclusão que gerou o alcoolismo pode ser totalmente diferente de um caso de alcoolismo. Geralmente, os outros casos subsequentes de alcoolismo estarão, sim, ligados a casos de alcoolismo relacionado ao pai ou a outros ancestrais. Então, o alcoolista faz surgir outros descendentes também alcoolistas. Invariavelmente, é preciso que o alcoolista tome a força sistêmica do seu pai, se reconciliando com ele, contando com a anuência e incentivo da sua mãe, com a força
tomada do seu pai, o alcoolista terá força para largar o vício definitivamente, pois houve uma cura em sua alma sistêmica. A TFS possui um protocolo de reconciliação entre o filho alcoolista e seu pai alcoolista ou não, mas que deve ser realizado dentro do diferencial de cada caso. Assim, o alcoolista se libera em sua alma sistêmica do vício, fazendo com que ele deixe de existir essa dependência física e psíquica do álcool. Em consequência, se liberta para finalmente seguir em sua vida e no seu destino, desemaranhado desta programação anímica que leva ao vício. 17, dermatite, página 153. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, a dermatite é uma inflamação na pele que acomete várias áreas do corpo em qualquer idade. Bastante comum, embora não contagiosa. Existem diferentes tipos de dermatite: dermatite de contato, dermatite alérgica, dermatite atópica, dermatite seborreica, dermatite herpetiforme, dermatite ocre e neurodermatite. Primeira causa oculta: luto não vivido pelos pais ou pelos avós. As doenças relacionadas à dermatite poderão significar um luto não realizado pelos pais, avós ou os antepassados mais distantes por motivos de grande vergonha. Nesse caso, a família sente-se envergonhada, por exemplo, por aquele membro da família que matou alguém e depois se suicidou. Encontramos dermatites com muita frequência nos bebês. Ao nascerem, as crianças já mostram a necessidade de pertencer através dos vínculos de fidelidades, ou seja, há na alma sistêmica da criança um medo irreal de não pertencer. Medo irreal, pois todos pertencem, é a primeira lei sistêmica. Assim, a alma sistêmica da criança tenta provar ao sistema que, embora ela tenha chegado por último, ela também pertence através da dermatite. A solução: vivenciar a reconciliação entre perpetrador e sua vítima, da própria família, e vivenciar o luto de ambos, dando a cada um deles um lugar de respeito e inclusões amorosas. No caso das crianças, ver se os pais não estão vivenciando atritos, conflitos e processos de parentificação, pois essas são as causas ocultas mais próximas, sem que sejam desconsideradas as causas de um luto não vivenciado. Assim, é preciso reconciliar os pais e permitir que a criança não sinta mais medo do que os seus pais se separem, mesmo que isso seja inevitável. A segunda causa oculta ocorre quando uma pessoa tem um filho em um novo relacionamento e o antigo parceiro está zangado com o ex-parceiro e também com o seu novo filho. Em decorrência destas dinâmicas, essa criança frequentemente adquire neurodermatites. É preciso que haja reconciliação entre os antigos parceiros, fazendo com que, através do protocolo em TFS, possa-se honrar, agradecer e valorizar tudo que foi vivido no relacionamento anterior. Em consequência, possa o antigo parceiro abençoar a criança, o filho ou filha do antigo parceiro ou parceira, fruto da nova relação. 18. Esclerose múltipla. Conforme preconizado pela Associação Oficial de Saúde, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica, provavelmente autoimune. Por motivos genéticos ou ambientais, na esclerose múltipla, o sistema imunológico começa a agredir a bainha da mielina, capa que envolve todos os axônios, que recobre os neurônios e compromete a função do sistema nervoso. Causa oculta: movimento da alma quando a filha quer morrer pela mãe. Antes eu desapareça do que você, minha querida mamãe. Exemplo: a filha que decidiu ter a doença pela mãe, a mãe paraplégica. Pais que se suicidaram. É preciso também desvendar se não houve por parte de algum da família, cliente, pais, avós, o desprezo por uma das ramas da família. De modo geral, as doenças autoimunes possuem uma causa oculta um pouco mais distante que vem de geração em geração, que é a rejeição por uma das ramas, paterna ou materna. Isso precisa ser desvendado para que a solução seja mais eficiente e completa. Solução:
Através do protocolo em TFS é preciso criar frases de cura onde os filhos dizem: eu me curvo diante do seu destino, da sua decisão. Você sempre será o meu pai e você sempre será minha mãe e eu sempre serei o seu filho. E também houver a rejeição, se também houver essa rejeição por uma das ramas, também criar frases que possam, com humildade, tomar os antepassados. Buscar o lugar de filho, assentindo a tudo como foi, a tudo como é, para que haja aceitação em relação à doença da mãe ou o suicídio dos pais. Então, página 155, 19, suicídio ou doença fatal. A partir do nascimento do filho ou da filha, a alma da criança toma para si essa energia. É uma questão de fidelidade, lealdade e vínculo do descendente, em relação ao pai ou à mãe e também em relação ao excluído, os antepassados assassinados, ou assassino. Solução. No protocolo em TFS, realizar uma regressão sistêmica até a infância do consulente. A primeira frase dita na alma daqueles que chegam por último será sempre: eu sigo você. Os pais dizem para aqueles que vieram antes e depois. Os filhos dizem aos pais: eu por você. Nesse processo, é preciso criar frases de cura que estarão presentes nos roteiros de relacionamento sistêmico, onde primeiramente serão ditas: antes desapareça eu do que você, que é uma associação. Depois, outras frases que possam ocorrer a dissociação conforme segue: querido pai, mãe, irmão, mesmo que você vá, eu fico. Querido pai, mãe, irmão, abençoe-me mesmo que você vá, eu fico. Querido pai, mãe, irmão, eu prometo fazer da minha vida um servir a vida em homenagem a você. Querido pai, mãe, irmão, você está morto e eu ainda vivo mais um pouquinho, depois morrerei também. Eu ainda realizo a vida que me foi dada, enquanto durar e depois também morrerei. Quando há pais que se suicidaram, os filhos dizem: eu me curvo diante do seu destino, da sua decisão. Você sempre será o meu pai e você sempre será a minha mãe e eu sempre serei o seu filho. Gagueira. 20. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, a gagueira é um distúrbio neurobiológico que afeta a fala, caracterizada pela disfunção caracterizada por repetição de sons e sílabas, ou por paradas involuntárias que comprometem a fluência verbal. Causa oculta. De forma geral, há uma vítima e um agressor não conciliados, e a presença geralmente de 4 situações distintas, ou seja, causas ocultas diferentes. Primeiro, trauma na infância. Pode se tratar de uma pessoa que internalizou uma imagem decorrente de um trauma ocorrido na infância, da qual se criou um enorme medo e, devido a isto, gerou-se a gagueira. Trata-se de uma gagueira adquirida na infância. Nesse caso, a criança passou por um trauma através de uma reprimenda ou agressão cometida por um ou ambos os pais. A criança não esperava que houvesse tamanha violência e injustiça nas palavras ou agressões ocorridas. Assim, os pais são os agressores e a criança é a vítima, que ficou extremamente magoada e se sentindo injustiçada. Ou seja, uma criança vítima não reconciliada com o agressor, pai e mãe. Perceba que a criança se sentiu injustiçada. Não se trata de uma travessura, onde de certa forma a criança sabe que está fazendo algo de errado. A solução. Se o gago já é um adulto, ele precisa olhar para o que ocorreu, prestar homenagem e pedir perdão aos pais agressores, agradecendo a vida que veio dos pais e que chegou até eles. Assim, a imagem será dissolvida em decorrência da criação de uma nova imagem de inclusão, gratidão e amor. Se o gago ainda é criança, o melhor é que os pais façam uma constelação familiar sistêmica em grupo, cujo tema será a gagueira da criança. É importante também que, através da TFS, os pais possam olhar para a raiva e o descontrole emocional, pois também aí existem causas ocultas que deverão vir à luz e que provavelmente nasceram quando os pais eram crianças. Segundo, conflitos durante uma gravidez não desejada. Há casos em que houve uma gestação não desejada.
gerando conflitos com os sogros e a gestante, ou entre os sogros e o pai da criança. Em consequência desses conflitos, nasceram medos, incertezas nas gestantes, sentimentos que também foram repassados para a alma sistêmica do feto. Assim, o feto passa também a ser vítima desses conflitos. A alma sistêmica da criança se sente culpada por ter vindo ao mundo para causar tantos conflitos na família. Esses conflitos não reconciliados durante a gestação geralmente faz surgir a gagueira no primeiro filho, onde geralmente a mãe ainda era nova e inexperiente na vida e na gestação. Solução: o ideal é que a mãe passe pela TFS e durante o processo se permita tomar a força dos seus pais, pedindo perdão e agradecendo a vida que veio deles, dizendo frases como: eu tomo tudo que veio de vocês, mas faço um pouquinho diferente, mesmo que isto cause decepção a vocês. A intenção é liberar a mãe da compensação arcaica, pois essa dinâmica também reflete na gagueira da criança. Logo em seguida, também deverão ser criadas frases de cura, onde a mãe apresenta a criança com alegria para toda a família, dizendo que seu nascimento foi a coisa mais importante e linda para toda a família, motivo de orgulho e felicidade. Para finalizar, além do processo realizado em consultório, através da hipnoterapia sistêmica, também seria importante realizar uma constelação familiar em grupo, onde se possa colocar representantes para a gagueira, para a mãe grávida, para a criança com idade em que a gagueira se intensificou, além de representantes para todos os avós da criança. Contudo, todos os representantes citados deverão entrar em anuência do campo mórfico, pois no campo não pode haver hipótese com conduções pré-estabelecidas. Deve-se sempre acompanhar as informações disponibilizadas pelo campo familiar do cliente. Terceiro caso, a presença de um segredo. Quando o gago ainda é uma criança, a gagueira pode ser também um segredo que quer vir à luz, mas também causa medo, como uma criança que é mantida em segredo ou quando os pais precisam esconder algo. Então, quando os pais puderam falar abertamente sobre isso, os filhos podem deixar para trás o distúrbio da fala. Solução: o ideal é que os pais possam ambos passar pelo processo em TFS, se permitindo falar abertamente sobre o segredo, se ele for conhecido. A partir daí, criar frases de cura que possam amenizar as consequências geradas pelo segredo na família. Caso se observe que o segredo é oculto e que houve um movimento de gerações anteriores em mantê-lo oculto, então esse segredo deve permanecer oculto para que a sua revelação não se torne uma maldição em família. Mesmo assim, frases de cura deverão ser criadas para que se possa ser solucionada a gagueira. Todo o segredo já foi solucionado. Agora você pode seguir a sua vida e o seu destino falando naturalmente, calmamente, claramente, de forma segura. Um dos casos em que o segredo precisa vir à luz é o caso da paternidade escondida, como será visto mais adiante. Quarto caso: loucura com gagueira, onde se apresenta uma dinâmica entre agressor e sua vítima. Quando do distúrbio da fala, algo relacionado a uma loucura, neste caso a loucura com gagueira vem mostrar uma dinâmica que se olha para a vítima e também para o agressor, que estão em conflito entre si. É como uma pessoa gaga precisasse representar os dois, ou seja, a vítima e o agressor. O quadro sistêmico da gagueira é similar ao da esquizofrenia. Desta forma, fica louco, tornando-se esquizofrênico, como se existisse duas pessoas dentro dele e que quisessem ter a palavra simultaneamente uma contra a outra. Solução: reconciliação entre o perpetrador e sua vítima, dando um lugar de respeito para ambos através de inclusões amorosas.